Agora foi. Agora foi. Pô, tava com medo É. já. E aí, finalmente, né? Finalmente, tudo bom, Marcelo? Tudo bem, finalmente estamos começando com Desconhecidos, né? A primeira transmissão aí desse É, canal que a gente bolou, né? Para é, falar de música, para falar de coisas que a gente gosta. isso. E o Renato foi um. A gente chegou à conclusão rapidamente que era o assunto que merecia ser o primeiro papo da gente, né? Merecia ser a estreia, uma homenagem para ele, né? É, com certeza. Eu acho que faltava o gancho e ele surgiu naturalmente. Logo ficou claro para a gente que seria a oportunidade da gente estar aqui, né? É. Mas, enfim, boas-vindas aí pro pessoal que está acompanhando a gente, né? Primeira, Santos, primeira live aí do Desconhecido, Tião, como o Marcelo falou. E pena que por um motivo meio triste, mas bem triste. é bem triste, né? Mas, assim, me fala aí, Marcelo, como é que a gente pode começar esse vídeo? Eu pensei da gente começar falando de como a gente se conectou com o Renato, né? Você chegou a trabalhar com ele, tudo, mas eu Fez um algum- pouco como fã, né? Eu tive a oportunidade de ver dois shows dos Blue Caps, né? E ver aquele show daquela Originals, né? Que ele participou, né? Isso. Eu tava lá também. Eu tinha, A sei gravação, lá, né? acho que Gravação 15 anos, né? Acho que eu tinha uns 15 anos, 14, quando foi aquele show, mas eu tava lá. muito bom. Pois é, Renato é insubstituível, né? Então, com a morte dele, muita coisa fica com a página virada, né? Eu acredito que a banda Renato e seus Blue Caps acabe, né? Pelo menos com esse nome e com essa formação, enfim. Sem ele, o Renato e seus Blue Caps não faz sentido, né? Pelo menos com É, esse nome. Nós temos grandes músicos ali, temos o Cid, que é um grande cantor, mas efetivamente Renato e seus Blue Caps não existe mais, né? A morte é, dele. Então, qualquer coisa que eles possam fazer em termos de música daqui para frente, eu acredito que eles, se fizerem, vão fazer com outro nome, pelo menos, né? é, Mas aí não é problema nosso. Mas, enfim, o que a gente tem é que curtir a obra, né? Lembrar a figura que ele era e torcer para que seja mais valorizado, né? Seja é verdade. oportunidade de reavaliar, né? A gente viu aí na semana passada uma quantidade enorme de pessoas que nunca se preocuparam muito com Renato Seus Caps, dando uma olhada nos discos e comentando e postando É, uma faixa ou outra. Isso é interessante, né? Sempre uma oportunidade para reavaliar, né? é. E, Marcelo, como que foi a primeira vez que você ouviu falar deles? Como é que foi o Cara, início do seu contato com a obra deles? o início do meu contato é a minha infância, porque É, os primeiros discos que eu tive em casa, que foram comprados pelos meus pais, ou pelos meus tios, ou pelo meu irmão mais velho, assim, eu tinha disco dos Beatles, tinha disco da trilha sonora do Dr. Zhivago, tinha um disco dos Fevers, tinha um disco do Renato Luqueps, um disco de 1971, né, aquele que tem Playboy. uhum, Eu tinha esse disco desde criança. Então, assim, Renato Luqueps teve na minha vida desde a infância. Mas os Beatles realmente foram a porta de entrada no universo da música para mim. E uhum. através deles eu cheguei na Jovem Guarda, cheguei no Tropicalismo, cheguei na MPB, cheguei na Bossa Nova, cheguei em todas as vertentes. Mas assim, através dos Beatles eu cheguei na Jovem Guarda e quem chega na Jovem Guarda logo percebe que Renato Blue Caps é um dos nomes mais importantes, né? É. Ou seja, você acabou tendo contato antes com o Renato tendo contato antes com o Renato do que com o próprio trabalho do Roberto de Erasmo? Com certeza, mas assim, o disco de É. 70 do Roberto eu também tinha, o que Ah, tem tá. também É, tinha lá em casa. Erasmo que eu não tinha nenhum disco não. Mas é, eu tinha disco dos Fivers, do Renato,
e do Roberto. Tinha esses 3 discos, todos 3 não, dos Fivers eram de 69. 69 não, de 70, que estão eles no Parque Lage, a foto deles É, encostando na pedra lá. é. Eu me lembro de ouvir as músicas do Renato e os Blue Caps, sobretudo aquelas versões dos Beatles, né? E posterior a ouvir essas versões, posteriormente, que eu fui descobrir que eram versões, né? Que eram músicas dos Beatles, né? Eu imagino que devia ter na época, né? Até uma certa, vamos dizer assim, dúvida com relação aos lançamentos, né? Tipo, de repente chegava, algumas pessoas tinham acesso às versões que o Renato e os Blue Caps faziam antes até das versões originais, né? Com certeza, muita gente conheceu Beatles através do Renato Seus Buquetos. Muita É, gente curte mais as versões em português da Jovem Guarda do que os próprios discos dos Beatles. Entendeu? é, Tem um universo enorme de fãs de Jovem Guarda, Brasil adentro, que sabem que são músicas dos Beatles, pode até ter os discos, mas não deixam de preferir as versões da Jovem Guarda. Isso é muito é. forte, é muito forte. Isso a gente vê nos shows, né? A gente via nos shows do Renato Seus Buquetos, principalmente. É. Acho que deu uma travada aqui, mas está me ouvindo? Tô sim. E eu tenho essa impressão também. Eu me lembro que minha mãe ouvia muito e tal, e depois passou muito tempo até que eu de fato fosse ver um show do Renato e seus Blue Caps. Eu acho que o primeiro que eu assisti foi em 2016, assim, depois daquela participação no show do Originals, né? Uhum. Mas um show deles mesmo eu assisti em 2016, num daqueles projetos lá no Imperator à tarde, né? Tipo aquele que a gente foi do Leno. Mas aí depois assisti, questão de meses depois, assisti um outro, já não me lembro nem aonde, mas assim, num espaço de um ano eu assisti dois. E eram E bons shows, né? Eram shows muito sim, bons. divertidos, né? Eu me lembro uma coisa que me chamou a atenção, que foi totalmente inesperado. Eu não sabia, de repente, para quem acompanhava mais assim, firme, não deve ter sido pego de surpresa. Mas eu me lembro que ele cantou aquela música do Charlie Chaplin, né? Ele Smile, né? fazia parte do set do Renato Seus Buquetos, não sei há quantos anos, mas há É, anos, tinha um momento lá que ele cantava Smile. E é. ele tinha o hábito, assim, semanalmente, ele ia para um restaurante lá na Tijuca e ficava cantando jazz e essas coisas interessantes, com músicos de um trio que ficava lá, um baixista, um pianista, e ele tocava guitarra, às vezes só cantava mesmo, com o microfone. Era bem legal, eu fui lá umas 3 vezes, mas era direto toda hora. Legal. O Luiz está falando aí, não vi ninguém conversar que o Erasmo gravou um disco com ele. O Erasmo foi um Blue Cap, né? Ele até Foi, postou isso no foi. Instagram no dia que o, Isso não é o Renato segredo, ele morreu. tá na capa do disco, né? Ele tá na capa do disco. É. O segundo, 62 por aí? é o segundo álbum do Renato Seus Buquetos, o Renato, o, o Erasmo está lá cantando. Tá E o lá, Renato tá e os Blue Caps foram os primeiros a gravar a Gatinha Manhosa, não foi? fora. Legal. Você acha, Marcelo, eu li aqui no dia que ele morreu, alguém fez o seguinte comentário, que eu achei muito interessante. De que o Renato está para a Jovem Guarda, assim como o Lani Gordon está para a Tropicália. Interessante a comparação, né? Não, eu acho que ele Não? é muito mais do que o Lonnie Gordon. É. O Renato é compositor, produtor, artista, band leader, acompanhava todo mundo, com a banda dele, não apenas com a guitarra dele, quer dizer, não desmerecendo o Lonnie Gordon, que é um gênio, Uhum, mas eu acho claro. que o Renato foi muito mais para a Jovem Guarda do que o Lonnie Gordon é para a Tropicália. Eu acho Uhum. que ele fez muito mais, entendeu? Não É, querendo dizer. como compositor também, né? O Renato compôs muita coisa. A gente, você mesmo postou aí no dia do falecimento dele, a Marisa Monte cantando Você Não Serve Pra Mim, né? A gente às vezes faz uma conexão com o Roberto, mas essa versão da Marisa Monte é sensacional também, né? Eu gosto É muito. muito forte.
E é muito esquecida, né? Pensam muito É. na Adriana Calcanhoto, né? E é bem mais, né? O... Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que mandaram. Deixa eu voltar aqui. O Sebastião mandou. Vocês sabem o motivo pelo qual o PC Bem, optou por não continuar e por que não chegou a voltar para a banda? Você sabe? como? Quem que não voltou para a banda? O PC, deve ser o Paulo César Barros, né? Ah, é assim, o Paulo César ele saiu da banda, depois voltou e teve momentos dentro e fora da banda. Eu conheci os dois, enfim. Acho que eles tinham diferenças musicais, né? Esse papo de que ficaram anos sem se falar, enfim. Eu tive a oportunidade de estar com os dois no mesmo ambiente em mais de duas ocasiões e não tinha problema nenhum, Uhum. entendeu? Eu não sei se no Natal eles se encontravam, mas enfim, as duas ou três vezes que eu estive com eles no mesmo ambiente não tinha clima nenhum, estava normal, oi, tudo bem, tal, tal. Eu acho que de repente existia entre eles algumas diferenças musicais que impediam eles de trabalharem juntos. Isso gerava ressentimento, gerava uma série de problemas, mas assim, não tinha nada de não poder encontrar que vai sair na porrada, não é nada disso. Eu sou testemunha de que não existia esse problema. Eu estive, repito, estive com eles em mais de duas ocasiões no mesmo ambiente e não tinha problema nenhum. Tem até foto disso. É. Tem foto disso. E como que era o Renato, assim, fora do palco? Você conviveu muito com ele? Tem algum episódio legal que você possa contar? Como é que Ah, era? casos maravilhosos, né? Eu conheci o Renato em 97, quando eu já estava há 2 anos no Magazine, né, no International Magazine, e eu sempre fazia entrevistas longas, né? Uhum. E eu já estava também pesquisando para o livro da Jovem Guarda, que levou alguns anos para ficar pronto, né? Então, assim, eu não conhecia o Renato. E não para entrevistar para o livro da Jovem Guarda, mas para entrevistar para o meu jornal, eu marquei uma entrevista com ele. A gente se encontrou no Lamore da Barra. A gente ficou a tarde inteira conversando. Ele deu uma entrevista maravilhosa e eu arrisco dizer que foi a maior entrevista de ping-pong que ele teve na vida dele, porque são 4 ou 8 páginas transcritas. Eu duvido que ele tenha saído 4 ou 8 páginas de entrevista ping-pong do Renato Barros em algum outro lugar, em algum dia na vida. Então, assim, foi muito legal, a gente ficou muito amigo a partir dali, tanto que em 98, um ano depois, eu fiz para a Sony um projeto de reedição dos 25 CDs da Jovem Guarda. Tinha alguns discos do Renato, não tinham todos, tinha alguns discos do Renato. E a gente fez um evento no Rio Sul. Eu até postei as fotos no meu Sim. perfil semana passada, aí na quinta-feira, no TBT. Eu tinha essas fotos, né? E foi muito legal, porque o Renato Sasbuquerque tocou e a Vanderlei veio de São Paulo, o Leno foi, o Gerard foi, o Ed Wilson, o Albert Pavão estava lá, então, Uhum. tinha um monte de gente, foi super legal, foi uma festa muito bacana. Não foi filmada oficialmente, mas eu pedi autorização ao Renato para gravar, ele deixou eu gravar. Eu arranjei um mini disc lá e gravei, então, grava aí, mas não faz nada com isso não, guarda para você. Tá bom. E foi muito legal, foi maravilhoso, né? E é bom saber que isso existe 22 anos depois, né? É. E aí Le- também, quando eu lancei o meu livro da Jovem Guarda em 2000, a editora tinha o livro era patrocinado pelo Pão de Açúcar, então teve uma verba para pesquisa, por isso que eu consegui viabilizar o livro, poder me dedicar ao livro, custear a pesquisa e as despesas que eu tive de viagem, locomoção, entrevistas, etc. E tinha uma verba também para fazer um show, um evento. E aí eu falei, pô, podia contratar o Renato Sasbuquerque, sei lá, liga lá pro empresário dele, liga para ele lá e descobre. E a gente fez um acordo lá e eles tocaram na, no lançamento do livro em 2000, há 20 anos atrás. E Uhum. também tem um monte de fotos disso, depois eu vou postar. E foi sensacional, porque o Paulo César tocou. Paulo Que César legal, tocou. hein? Erasmo cantou.
com eles. Onde foi isso? No Paço Imperial, não, no Museu da República, ali no Catete. E Jerry cantou, Ed Wilson cantou, né? Foi maravilhoso. Foi uma mini reunião da Jovem Guarda, né? Gravou isso também? Fotografei. Fotografou. Bobiei. É, Porque eu tinha muita coisa para pensar na época, então é, não pensando em ficar filmando lá, eu estava lá como autor, eu tinha que ficar na mesa autografando o livro, mas na hora do show eu levantei da mesa e fui lá e fiz um monte de fotos, né? Depois eu vou escanear e vou botar na Isso foi internet. em que ano? 2000, 20 anos 2000, atrás. 20 anos atrás. Tá na hora de fazer um relançamento desse livro, hein? É, Uma nova edição. teve algumas reedições em 2003, 2004. Está meio difícil de achar, mas assim, eu acho que os direitos já voltaram para mim, eu não renovei com a editora, Uhum. então eu posso relançar como eu quiser, por uma outra editora, pela minha editora, ou independente, com uma edição especial, posso fazer o que eu quiser. Uhum. Acho que futuramente farei isso, não tem nenhum É, plano imediato para fazer isso não, mas foi maravilhoso ele ter tocado lá no lançamento, e ele depois foi no Jô Soares 11h30, no mesmo mês, e levou o livro pro Jô. legal, hein? Pô, Eu acho que foi logo que o Jô estreou na Globo, se não me engano. Foi logo nos primeiros programas do Jô na Globo. eu vou procurar isso na internet, eu nunca vi não. Deve Eu ter no tenho, YouTube, né? eu cheguei a postar, mas semana passada eu descobri que eu acho que a Globo derrubou. Porque É não tá mesmo. lá. Eu tinha isso no YouTube. Caramba. Deixa eu te perguntar, Marcelo, e aí, você disse que fez uma série aí de relançamentos da Jovem Guarda, mas você também trabalhou no box do Renato, não foi? Pois é, porque a gente fez essas reedições de alguns discos em 2000 e foi muito legal. Uhum. Mas assim, diversos discos nunca saíram. É. Nunca saíram em CD, entendeu? Aí quando chegou em 2005, né, 2004 para 2005, ia se comemorar os 40 anos da Jovem Guarda, chegou-se à conclusão de que muita coisa já tinha sido relançada, aqueles discos de Lenny Lillian, Vanderlei, já tinha sido tudo relançado, e estava uma época de muito interesse em fazer box. Uhum. Então, no catálogo da CBS, eu sugeri fazer box do Jerry, sugeri fazer box da Vanderlei, sugeri fazer box do... Eu vou até fazer um parênteses. Esse assunto de box veio à baila porque no final de 2004 a Sony tinha lançado o primeiro box do Roberto Carlos. Então estava numa onda de box dentro da Sony. Então eles queriam fazer box dos artistas. Que pode fazer de box? Eu falei, pode fazer um box do Gé Adriane, pode fazer um box do Renato, pode fazer um box da Vanderleia. E vocês podiam fazer o favor de licenciar da RGE os discos do Erasmo Carlos, que nunca saíram de CD, e lançar. Convenci eles, porque a RGE não relançava, não tinha interesse em fazer projetos que não fossem coletâneas, né? Porque a RGE era da Som Uhum. Livre, a Som Livre trabalhava mais com coletânea, não tinha ainda descoberto o lance dos discos originais, apesar do Charles Gavin já ter feito alguns projetos, enfim. Estavam meio largados lá os discos do Erasmo, e eles trouxeram para o catálogo da Sony e fizeram box. Então ia ter box do Erasmo, do Gé, da Vanderleia, do Renato Seus Blue Caps, e assim foi feito, né? E aí a gente Só o do fez um GR box. que ficou pelo caminho, O né? Gé Você contou a história aí. é um outro programa dos desconhecidos, já fala do Isso. GR. Mas aí fizemos esse box, que foi super bonito. É. E ficou super classudo, tem um box preto, uma caixa de verdade, que você levanta, tem uns 15 CDs lá dentro. Foi um projeto lindo de se fazer. Vendeu tudo, vendeu rápido e virou raridade. E não vai ter mais. É. Não vão lançar nunca mais aquilo ali. É. Ele ficou muito feliz, o Renato gostou muito, ficou bacana. E aí, no final de 2005, quando a gente lançou o box, tinha um programa na TVE
que era rodado no terraço da Fundição Progresso. Era um rooftop da Fundição Progresso, passava, acho que era nos sábados, nos domingos, à tarde. E aí eu conheci o produtor, né, Pedro Paulo, falei, pô, podia fazer um Renato Blue Caps e levar uns convidados. Aí ele falou, pô, bacana, vamos fazer então, vamos fazer. Renato Blue Caps, vamos fazer um rooftop, aquele clima de Beatles no terraço. Era um programa que tinha, esqueci o nome do programa. Eu não sei se um monte de gente que está aí vai lembrar desse programa, mas era um programa muito bacana, durava 1 hora de duração e era filmado no terraço da Fundição Progresso. Aí toparam, o Renato topou e tudo mais. Vamos ver os convidados. Aí eu comecei a telefonar e todo mundo concordou. E aí o Jerry foi, o Paulo César foi, Olha aí. o Zé Ramalho foi para cantar Mr. Tambourine Man. Né? Zé Ramalho era muito amigo e muito fã do Renato, então ele topou na hora. E a gente foi para lá, de manhã cedo, porque era programa gravado de manhã. Só que choveu. Ficou todo mundo no camarim. Não rolou a gravação. E nunca mais rolou a gravação. Então tem todo mundo no camarim batendo papo, conversando, Ed Wilson, Jair Adriane, Zé Ramalho, Paulo César Barro, tocando violão com o irmão. Por isso que eu te digo, assim, existe uma lenda dos irmãos, mas não impedia eles de se falarem e de eventualmente fazer um som. Não tinha um grande problema. Não sei se depois, nos últimos anos, rolou algum problema, mas a impressão que eu tinha é de que eram diferenças musicais, entendeu? Como eu tinha entre o George Harrison e o Paul McCartney, que um dia rolava nada, não rolava nada, não rolava nada, não rolava nada, e um belo dia rolou e não teve problema nenhum. Entendi. Mas afinal de contas, esse rooftop não rolou, nunca aconteceu. Não rolou, cara. Choveu pra caramba no dia. Caraca. Porra, mas deve ter sido um camarim interessante, né? Foi, tem fotos disso pra caramba. E aí, cara, e eu comecei a falar com o Renato, pô, Renato, tem que fazer um DVD, né, cara? E eu comecei a perturbar o Renato de fazer um DVD. Em 2008, eu comecei a Descobertas, que era distribuído pelo selo do Erasmo Carlos, a Coqueiro Verde. Sim. Foi, Renato, fazer um DVD, vamos fazer. Aí eu comecei a contactar produtoras, parceiros, né, que pudessem filmar, estúdio de um amigo meu no Leblon, que poderia gravar. Fui com o Renato no estúdio, almocei com o Renato algumas vezes, conversei com eles. Vamos fazer, vamos fazer. Conversei com o Cid muitas vezes pelo telefone, vamos fazer, vamos fazer. Marcamos de assinar o contrato na Gávea, fomos lá para assinar o contrato. Aí tinha algum detalhe lá no contrato que não rolou a assinatura do contrato. 3 meses depois, nos reunimos no mesmo lugar, no mesmo restaurante, assinamos o contrato, todo mundo assinou o contrato. E aí eu comecei a me organizar para fazer o projeto. Passados alguns meses, o Renato pediu para cancelar o contrato. Eu nunca soube por quê. Desconfio até de que seja alguma proposta que ele tenha recebido de fazer de outra forma no Nordeste, onde os Fivers tinham feito um DVD naquela época que rolou isso, os Fivers tinham gravado um DVD em Recife. E ele pediu para desfazer o contrato, porque de repente havia uma possibilidade de ele fazer alguma outra coisa lá. E eu fiz na hora, não questionei nada, topei, desfiz e tal. Só que esse DVD nunca foi feito, né? Nunca rolou. Aí, em 2000, passados uns anos, deixei para lá o assunto, a gente se encontrava socialmente, não falava nada do assunto. Quando chegou lá para 2015, 2016, eu comecei a falar com ele. E aí, cara, cadê o DVD? Vamos fazer, não? A gente começou a se encontrar lá no restaurante do Otto, na Tijuca, onde ele cantava. Sim, esse que você falou. A gente começou a falar, a gente se reunia, eu, ele e o Jorginho Maravilha, falecido Jorginho Maravilha, sobre a possibilidade de fazer o DVD. E aí voltamos a falar do DVD. A gente saiu para jantar algumas vezes para falar sobre o DVD. Só que a gente chegava lá e a gente começava a falar de um monte de coisa. Começava a bater papo, falar de tudo um pouco e não objetivava. Não andava. Não objetivava, entendeu? Não objetivava.
E ele, ao mesmo tempo, ele tinha vontade de fazer um disco solo. Sim. Ele tinha muita vontade de fazer um disco solo. Uma coisa completamente diferente do que ele fazia com Renato e seus Blue Caps, né? Então, mas ele tinha vontade de fazer um disco solo também. Eu falei, cara, faça o que você quiser. Como você gravar, o que você quiser. Eu faço, você faz, eu gravo. Na mesma época, eu estava fazendo um projeto com o Ger, que acabou não rolando porque o Ger faleceu. Uhum. Teve um disco do Getúlio Cortes que foi lançado. O Getúlio era muito amigo dele também. Eu estava vendo que eu estava me mexendo ali. Mas efetivamente a gente não saiu do papo. E infelizmente isso aconteceu agora. Eu acho uma pena não ter um DVD do Renato Seus Caps. É claro, Eu pô. rezo para que exista algum registro muito bom por aí em que acabe sendo viabilizado alguma forma de lançamento para eternizar, porque embora tenha muita coisa no YouTube, muita coisa rolando por aí, muito pirata no Mercado Livre, coisas assim, eu acho que merecia, né? Eu acho que É. merecia. Gravadoras, na época que eu mexia nesse assunto de relações de mercado, as próprias gravadoras se interessavam. A Sony tinha interesse. Falava, É. você arranjar um projeto do Renato, trouxer para cá, a gente lança. Porque eles sabiam que o Renato tinha força, o Renato vendia. O É. Renato era um grande vendedor de discos. Né? No catálogo da CBS, de Jovem Guarda, era Roberto, Uhum. Renato Seus Blue Caps, Gerry Adriane, Vanderleia. Era essa a ordem de vendedores, entendeu? Ou seja, é Depois, interessante, né, que o Renato e o Gerry vendiam mais até que a Vanderlei, né? sim, isso foi dito, mas não quer dizer nada, mas enfim. É. Mas o que se sabia. Tanto que existia um grande mercado de coletâneas do Renato Seus Blue Caps. É. Sempre a Sony estava sempre fazendo coisa e lançando coisa. E ele gostava que esses discos fossem relançados, ele ficava feliz e tinha vontade de fazer o DVD, mas assim, ficava um pouco receoso da, da parte técnica, de como ficaria o registro, entendeu? Porque o Uhum. show, ele era muito rock and roll e tal, mas assim, você quando grava e faz um DVD, a coisa tem que ficar muito, É. né? É. Se preocupava muito, ficava muito grilado de fazer um DVD e de repente ter que ficar indo para o estúdio consertar as coisas ou refazer e transformar num Frankenstein, né? É. E aí eu te pergunto, se vamos dizer numa hipótese assim, que infelizmente deve ser improvável, mas Ah, vamos dizer que hoje você tivesse a oportunidade de lançar alguma coisa que, obviamente, que já exista, né? Por motivos óbvios. Alguma coisa inédita do Renato, o Renato Seus Blue Caps, o Renato Solo. O que que você acha que estaria disponível aí para não ser sei. lançado como legado? Ele me falava que tinha feito algumas gravações em casa, com o genro dele, que ele tinha umas coisas em casa. Eu estive na casa dele uma vez, há muitos anos atrás. Eu não sei nos últimos anos como é que estava, mas se ele já estava equipado, se estava rolando alguma coisa, mas assim, ele tinha como gravar pelo menos parte das coisas em casa e depois ir para o estúdio finalizar. Uhum. Não sei se. Deve ter algumas coisas guardadas, sim. Acredito que as filhas venham a encontrar, né? Se é que É, já não sabem o que é e onde está. tomara. Uma coisa que eu acho interessante e que eu fui descobrir também muito tarde, Marcelo. Tarde que eu digo assim, depois de eu conhecer as músicas em si. Mas eu sempre gostei mais da fase do Roberto Carlos, aquela fase depois da Jovem Guarda, né? Imediatamente depois da Jovem Guarda. E eu demorei a descobrir que aqueles discos, sobretudo o Inimitável, o disco de 69 que tem as curvas da Estrada de Santos, também tem eles, né? Tem o Renato, né? É incrível. O É cara vivia no incrível. estúdio, me falou que ele vivia no estúdio, trabalhava muito, a ponto de ter trabalhado tanto que o pai dele faleceu e ele nem pôde acompanhar direito
fim da vida do pai dele, porque estava doente. Ele tinha essa mágoa assim, de ter trabalhado tanto que ele não pôde acompanhar o pai até o final. Eu lembro que ele falou isso para mim uma vez. É bizarro, né? E isso mostra também o tamanho da qualidade do trabalho, né? Porque se você pega discos como, por exemplo, assim, estou usando o Roberto como comparação, mas Splish Splash para o disco de 1969, que tem As Curvas da É, Estrada de Santos, é um aumento enorme de qualidade ali, né? Musical, que qualidade. eu digo. Eles tinham um estúdio à disposição, né? Viviam no estúdio, viviam trabalhando, viviam fazendo coisas, viviam na estrada. Então a tendência é aprimorar, né? É, Qualquer banda é assim, né? Quando isso é feito é de músicos de verdade, né? Quando o é, cara tenta enganar, não rola. é. O Luiz está falando aí que descobriu quem Luiz. tocava nos discos É, só quando Luiz. saíram as caixas, né? O Paulo César me foi muito útil, me ajudou muito nessa coisa. Um dia o Paulo César foi lá para minha casa, quando eu morava em Laranjeiras, e a gente ouviu todos os discos do Roberto. Assim, eu fui passando faixa por faixa, e o Paulo César falou: Isso somos nós, isso é Jordans, isso é Jet Blacks, isso é Sunshine, isso é não sei lá quem. Isso é Walter Dávila na guitarra. Ele tinha um bom ouvido para isso. Ele fez isso por mim. Ele foi lá para minha casa no Laranjeiras num sábado e a gente ficou a tarde inteira ouvindo faixa por faixa, identificando. Caramba. Ele me ajudou nisso, porque na Sony não tinha anotação nenhuma de coisa nenhuma. Nem que era o Renato, seus Blue Caps, assim, nenhuma informação, ainda que crua, mas não tinha nada disso. Nada, Caramba. nada. Tem um disco lá que na contracapa tem os Youngsters, aí você sabe que eles estão lá no disco e tal. Aham. Mas isso o Paulo César fez comigo. E na caixa do Erasmo, eu também passei uma tarde com o Erasmo lá, ouvindo os discos da Jovem Guarda, e ele foi identificando. Isso é Jordans, isso é isso, isso é isso, isso. Tanto que na caixa do Erasmo, de 2005, né, do mesmo ano, também Sim. tem a indicação de que quem está acompanhando quem ali. Não tem os detalhes minuciosos de nome de músico, porque às vezes até a formação podia variar, enfim. Mas foi assim que eu Foi consegui assim. colocar os créditos, entendeu? É. E, Marcelo, com relação ao trabalho do Renato, Oi? você conseguiu ouvir? Não sei se travou. Travou. Repete a pergunta. Com relação ao trabalho deles, né, do Renato e seus Blue Caps, nos anos 70, né, tem muita coisa também, assim, um pouco mais diferente do. Eles saíram um pouco, né, sobretudo no disco de 71. 71 foi um ano muito bom para muita gente, né? Pô, que ano, né? Foi. Mas Mas assim, o eu interessante acho que. do Fala. Caps, pelo menos eu que comecei a tentar para o mundo dos fenômenos nos anos 70, né? Porque eu nasci em Uhum, 66, então eu era muito uhum, pequeno na época da Jovem Guarda. Mas uhum. nos anos 70, assim, não tocava no rádio, não tocava nada no Renato. Renato não tocava no rádio. Fivers tocava no rádio. Renato não tocava nada no rádio. Pelo menos eu não ouvia nada do Renato Sérgio Caps no rádio no Rio, né? No Sudeste. Nordeste toca tudo até hoje. Mas não tocava Renato nas rádios do Rio. Pelo menos nas rádios FM. Então, era uma banda de baile, né? Era uma banda de baile. Os Fivers começaram a chegar nas rádios e nas telenovelas, né? Começaram a emplacar música em novela. Então os Fivers tiveram uma projeção muito grande nos anos 70. Os Renato e os Blue Caps foram muito fortes nos anos 60, 70 também, mas os Fivers estavam numa linha ascendente nos anos 70. Que É, culminou com aquelas trilhas dos anos 80, Guerra dos é, Sexos, aquelas coisas é, todas que devem ter vendido muito disco na primeira metade dos anos 80, pelo menos. é. Você acha que teve alguma fase assim menos celebrada que merecia uma redescoberta do Do Renato? Renato? É. Esses discos dos anos 70, né? Esses discos dos anos 70, até eles saírem
da, da CBS em 81, né, quando mudou a diretoria, veio um diretor lá de fora e tirou a Jovem Guarda e botou a geração nordestina para bombar, né? Foi o que Uhum. aconteceu. O É. Jerry, o Renato, a Vanderlei saíram todos no mesmo ano. O Leno, todos eles fizeram um disco até 81, 82 e depois saíram. Pode ver. Todo mundo saiu na mesma época. O Miguel Popes, que tinha saído da EMI e tinha ido para a BMG, né, para a RCA, e ele contratou os Fevers, tirou os Fevers da EMI e levou para a BMG. Queria levar o Renato Sosbuquerque, não levou. Levou o Leno para gravar um compacto, alguma coisa assim. Então, essas mudanças das cadeiras de gravadora também é muito marcante na história desses caras todos, porque bastava mudar um presidente que mudava tudo. E no caso deles, rolou isso mesmo. Entrou um presidente novo na CBS que mudou tudo. Tirou a Jovem Guarda e botou a geração nordestina para bombar. É. E bombou, né? Depois veio o Rock Brasil, Assim, né? Veio o Hit e aquela onda toda. nos anos 80 também, acho que Renato seus Blue Caps e os Fevers não por conta das trilhas, né, que você falou. Mas acho que o Renato também ficou meio sumido, não ficou? Aqui, no Sudeste, né, que a gente só tá dizendo. Nunca parou, né? É, Foi viver de show, ganhava dinheiro com show, fazia fechou. show, até hoje, né? É, Até semana passada, um mês atrás, era show, né? é. Eu acho que no início da pandemia os caras estavam fazendo show ainda. Acho que não tem show. Acho que o último show do Renato São Lucas foi em abril. Não Olha sei. aí. É. Eu vi fotos deles no sul, acho que em abril. Eles trabalharam até não poder mais. Até não Verdade, poder. estavam com tudo certo para quando voltasse, né? Pena que houve essa situação aí, né? É. Você acha que qual música você acha que definiria melhor o som do. Se tivesse que contar para alguém, explicar para um leigo, Renato e seus Blue Caps, você começaria por qual música? É, é muito óbvio falar nas versões dos Beatles, né? Fecha os olhos, aquelas Uhum. coisas todas. Mas eu acho que a Primeira Lágrima é uma música muito marcante, né? Embora seja bem Beach Boys, bem surf É, music. Cara, o repertório deles é vastíssimo, né? Tem é, muita música conhecida. Tanto que eles tinham que fazer medley nos é, shows para tocar tudo, porque é, eram muitas canções conhecidas, né? é. E a parte dos anos 70 também é legal. E tanto é legal essa parte dos anos 70 que em 2015 foi quando depois daquele lance do DVD, eu fiquei uns anos afastado do Renato, a gente só se falava socialmente, não encontrava num show, em algum lugar. E era sempre legal encontrar ele porque ele não é o tipo do cara que você chega, oi, tudo bem, como é que vai? Não, ele chegava, ele te olhava para tua cara e já começava a puxar papo, como se você tivesse tomado uma cerveja com ele ali na esquina 10 minutos antes. Então Aham. o papo continuava da última vez que você esteve com ele. Então não era assim, oi, como vai? Tudo bem? Não tinha nada disso. Eu chegava e entrava de sola. Então, é, em 2015 eu fui chamado para fazer a curadoria de um evento do CCBB em Brasília, para Uhum. os 50 anos da Jovem Guarda. E aí a programação eram quatro shows. E aí eu coloquei o Renato numa das noites, Jerry fez, Lafayette, Tremendões, Vanderlei. E cada um podia levar um convidado. E aí eu sugeri ao Renato levar o Michael Sullivan para fazer um resgate Sim, dessa fase anos 70 do Renato Sullivan. sim. Foi maravilhoso, foi muito legal, porque o Michael Sullivan fez parte da banda num período muito interessante, tem discos muito legais, É. bem legais. Depois ele foi Que, para os filhos, que mas esse são disco discos é legal. muito, até um pouco esquecidos, assim, né? Eu mesmo conheci muito os discos dos anos 60, né, da Jovem Guarda, e passaram-se anos até que um dia eu procurasse, e mesmo assim procurasse na internet, porque eu não tenho a caixa.
E aí começar a ouvir os discos dos anos 70, né? Que, pô, são muito legais mesmo, muito legais. Tem umas capas engraçadas, né? Umas capas com umas roupas, uma capa que tem umas roupas assim meio de época, né? Uma coisa engraçada. É exatamente o disco que eu tinha desde criança, né? Que é o disco de 70, né? Que é a Uhum. capa com a foto sépia, né? É, CEP, é isso. Mas a fase com o Michael Sullivan é muito legal, se você soubesse. Eles fizeram um É, show bem legal, foi bem divertido, porque antes dos shows rolavam os debates na- no teatro mesmo, no palco, a plateia de pessoas que pegassem senha e fossem lá. Não enchia muito, não, ficava um número confortável de pessoas que permitia ficar um papo legal, né? E uhum. foi muito legal o Renato e o Michael Sullivan falando dessa época, dos anos 70. Então é uma fase muito interessante, muito rica, né? São os discos muito bons, vale a pena ser É, escutado. Tá tudo no Spotify, é, gente. Lá é. pode conferir. Tá meio bagunçado. Eu até falei com o pessoal da Sony hoje, por acaso, que eu poderia ajudar eles a organizar aquilo de graça, porque estão meio zoneados lá, os discos com a capa errada, o ano está errado, mas aquilo ali é fácil de consertar. Mas É. enfim, os discos estão todos lá. Isso que é importante. Tem algum disco assim que você acha que tenha, que teria potencial de ter sido lançado na época ou nos seus resgates e que acabou ficando para trás por algum motivo? Algum material assim que ficou para trás e que poderia ser lançado? Inédito, Renato Caps? Sobra? É, sobra, alguma coisa assim? Não, não tem. Não tem não. Ah, pode ter um outro take ou outro. Eu lembro que tinha, acho que do Negro Gato tinha um take diferente, tinha uma música, uma faixa inédita que tinha na época era o Bode Acrabra, que é a versão de I Want to Hold Your Hand, que a Aham. Rita A Rita gravou. posteriormente, nos anos 90, gravou. É. Na época que eu encontrei no arquivo da CBS, no início dos anos 90, acho que só o The Rebels havia gravado essa versão. The Rebels, a Uhum. banda paulista. Uhum. E isso acabou saindo numa coletânea do Leno. O Leno fez uma coletânea de coisas dos anos 60, pegou essa faixa e lançou. Uhum. Então, não sei de gravações inéditas, de coisas assim. Acho que não existe nada, não. Tudo dele saiu em CD, felizmente, tudo foi lançado mal bem. Olha o Michael Sullivan chegando. Tava falando do É, senhor, olha, sabia, seu Michael Sullivan? Falei do é, senhor uns 10 minutos atrás, falando sobre aquela noite que a gente se reuniu em Brasília para fazer um show maravilhoso com o Renato Caps, relembrando e revivendo a fase dos anos 70, que foi muito bacana, né? Os coisa discos que boa. É, ficaram muito bons e que merecem ser reavaliados, estão todos no Spotify, as pessoas podem ouvir. É uma fase muito interessante e pouco conhecida das últimas gerações que só focaram mesmo na Jovem Guarda. Mas os discos dos anos 70 dos Fever, do Renato Jeff são muito bons e o senhor Michael Sullivan está lá. isso aí. E acho que uma outra coisa que eu ia te falar, acabou que eu me perdi aqui quando você estava falando com o Michael. A coisa que eu acho muito legal no Renato Seus Blue Caps é eles dizendo. Aí, via live e entrei, com todo esse carinho e lembrança. Seu Michael Sullivan, a gente tem que se telefonar e bater um papo sobre tudo isso. Aquela noite, eu acho que foi gravada, não sei, eu acho que aquilo existe. Precisamos ouvir isso, né? Isso aí. Uma coisa interessante que eu estava lendo outro dia aqui. Vamos marcar esse Esse, café, seu Michael Sullivan. Tô com saudade do senhor. Renato Seus Blue Caps é a banda de rock mais antiga do mundo, né? Que ficou em atividade, né? Sim. Muito legal isso. É porque eles nunca pararam. É, Porque os Jordans, se bobear, são mais antigos ainda, mas os Jordans pararam. é, O Renato nunca parou. isso aí, Essa é a diferença. isso aí. E Marcelo, por fim, cara, acho que a gente já está quase chegando aqui no final da Não live. tô, Faltam. já, eu não sei, você tem como ver o horário esse? Eu não sei nem que horas são.
Faltam 10 minutos. Tá E bom. aí, eu ia te perguntar o seguinte: como você acha, como você acha que vai ficar, né, o legado do Renato? O que que vai vir por aí no sentido de memória mesmo, de legado, sabe? Olha, eu acho que o É, grande legado dele são as canções, né? A parte sim, autoral dele, as músicas que ele fez, e as versões, que são eternas também. Os discos estão aí nas plataformas para quem quiser escutar. Mas assim, eu acho que as pessoas precisam valorizar um pouquinho a parte autoral dele. Ele tem canções muito bonitas, que foram gravadas é, por outras pessoas também, né? Você pode pegar discos de diversos artistas dos anos 60, 70 e olhar lá, tá lá, Renato Barros, autor da canção, e você nem se deu conta disso antes. é, verdade. Tem que olhar o lado compositor também. E É, que é o que fica, é o que fica, é é a o que obra, fica. é a obra. Então é isso, Marcelo. Pena que a gente começou essa série de lives aqui no Desconhecido com uma lembrança, né? Um momento triste aí por É um, conta é do um bom motivo. falecimento do Renato. Mas É um bom- também fica pela questão da homenagem, né? Obrigado, Muito Cíntia. legal fazer essa homenagem, muito legal saber das histórias, né? O que a Cíntia está falando aí. Você viveu aí oportunidades legais com ele, né? Muitas histórias para contar. Você tem postado umas fotos legais. Essas histórias Só- aí do. Eu vou postar mais. Eu só fico triste realmente do lance do DVD nunca ter rolado. A gente já estava virando piada interna a gente falar sobre DVD. Eu acho muito engraçado engraçado, né? No final do ano passado eu falei com ele, pô, vamos se encontrar, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Ah, vamos marcar sim. Eu tenho um projeto para 2020, é uma entrevista psicografada. Olha aí, Ele me mandou essa no WhatsApp. que coisa, né? Mas enfim, se existir essa coisa de psicografado, tomara que alguém consiga ter uma entrevista boa com ele também, para a gente poder manter esse legado aí, né, cara? O livro dele foi feito, a biografia, pela Lucinha Zanetti. É, Felizmente ela fez esse trabalho monumental, um livro é, grosso, bacana, independente, tem que procurar ela nas redes sociais e comprar esse livro, que eu não sei nem se ela ainda tem ainda em catálogo, mas depois que acabar talvez vire uma raridade. Felizmente ela fez, ele deixou ela fazer e eu acho que ele gostou do resultado e é o que temos. é, Existe uma biografia do Renato Barros, graças a Deus. graças a Deus. Tem muita gente aí que não nem livro tem, nem livro vai ter, e, enfim, pessoal que merecia, mas infelizmente por diversos motivos não se ligam nisso. O Luiz está perguntando como vai ser o próximo papo, não sei, não tem É, data. Vamos pensar aí, vamos inventar. Foi bom esse é, papo, foi bacana. Melhor do que o primeiro, que você foi o cobaia das minhas lives quando começou a pandemia, quando eu comecei a fazer é, live em abril, depois eu enchi o saco, parei. aham, Estava fazendo todo dia também, era muito cansativo. é. Vamos bater um novo papo aí, vamos encontrar um assunto. Não vai faltar assunto, não. Isso aí. Então é isso. Beleza? Agradeço a todo mundo aí que participou, né? Vamos agradecer a todo mundo aí que participou. A gente está começando aqui o Desconhecidos e, enfim, logo, logo vocês vão saber a notícia nossa, né, Marcelo? Beleza, vamos fazer dos incríveis aí, tá sugerindo. Isso. Sugestão dos incríveis é boa. Falou, velho. Valeu. Valeu, Marcelo. Um abraço, hein? Bom. Tchau. Tchau, tchau.